Ok, de volta depois de uma boa água. É importante para quem fala muito. Assim, a primeira parte do nosso vídeo eu quis dar um parâmetro geral a respeito da adolescência, né, as dificuldades enfrentadas pelos mesmos e pelos pais. No segundo momento eu acabei falando, ampliando essa discussão das dificuldades dos pais em lidar com as transformações dos adolescentes e também um pouco das perdas, apesar das grandes conquistas que a adolescência propicia para o indivíduo, as perdas que ele acaba tendo nesse processo e a sensação de abandono e solidão e uma certa e um certo pesar em relação a isso. Nesse terceiro momento, eu vou falar a respeito de uma série de características. Lembra quando eu falei que a última coisa que a gente deve pensar é numa adolescência como um processo estável? Não, ele é completamente estável. Existe um livro muito interessante que fala sobre toda essa psicodinâmica que aborda essas oscilações, né? Que de um ponto de vista leigo, né? De um ponto de vista assim mais fotográfico, né, imediato, parece que é algo doentio, né, patológico, né, parece que algo não está batendo bem. Não está batendo bem dentro daqueles parâmetros de adequação, de normatização, de equilíbrio que a sociedade busca se desenvolver e tornar isso como algo constante, né? Mas a adolescência é completamente fora disso. Tanto que o título desse livro é Síndrome da Adolescência Normal, né? E ela lista, através de alguns aspectos psicodinâmicos, como que isso se processa na mente e fisicamente, né? A gente separa, eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes eu coloco a coisa social, eu coloco a questão cultural, física, psíquica, emocional ou cognitiva, porque fica mais fácil de poder enxergar esse retrato do indivíduo. Mas é muito importante vocês entenderem que tudo acontece ao mesmo tempo. Por isso que às vezes é difícil falar tudo ao mesmo tempo agora. Tem até a música lá do Titãs. Mas de fato é assim que acontece. A gente vai separando porque fica mais fácil de enxergar partes específicas, mas é algo que acontece ao mesmo tempo. Então, quando eu estiver falando em um aspecto físico, entenda que se eu falei em outro momento um aspecto mais social ou psíquico, eu estou falando do separado, não é porque agora vai ser isso. Não, é tudo ao mesmo tempo mesmo. Tudo junto e misturado, ok? Então, os 10 aspectos que a autora relata sobre esse processo é assim, quais são os fatores que marcam mais o processo da adolescência. Então, uma busca muito forte a respeito da identidade, né? Porque até então o processo de identidade vinha através da imitação dos pais, né? Você tinha a sua relação de identificação, né? E na busca do herói você buscava uma certa um certo modelo de atuação frente à realidade. Ora, dependendo de como cada um se vincula com as suas figuras afetivas, né? Figuras afetivas e representativas, né? Que tem um valor para essa pessoa. Na adolescência é quase que ao contrário. Esses modelos eles servem de parâmetros, mas de diferenciação, né? O que me diferencia desses modelos pelas quais eu busquei me identificar, mas que de uma certa forma, em alguns aspectos, como eu posso dizer, eu me decepcionei,
mas também de uma outra forma eu quero fazer deixando a minha marca. Então, existe, eu brinco que quando você quer ofender uma criança de 5, 6 anos, você xinga a mãe ou xinga o pai. Você xingou a mãe, xinga o pai, você arranjou uma briga que a criança pede as estribeiras. Quando você quer arranjar briga com um adolescente, é você chamá-lo de criança ou você tratá-lo como criança, porque a última coisa que o adolescente quer é ser criança. Ele já chega na pré-adolescência e já não fala que é criança, ele fala sou pré-adolescente, porque ele busca uma afirmação a partir desse processo de diferenciação e de busca de uma identidade social pela qual, de uma certa forma, ele já começa a ser cobrado, né? Então isso é um fator muito importante. Por conta de todo esse processo de busca de si mesmo e também, de uma certa forma, uma falta de acolhimento externo adequado, ele acaba tendo como referência de desenvolvimento o seu parceiro, o outro adolescente, porque o outro adolescente ele está passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas inseguranças, pelas mesmas buscas, pelos mesmos desejos. Então você passa a ter dentro desse mundo, de uma certa forma, que cobra, que exige e o coloca num papel de desenvolvimento, esse mundo, apesar de ser desejado, esse mundo, de uma certa forma, ele é ameaçador. E aonde ele encontra um respaldo de proteção? Através do seu outro ser, do seu outro parceiro. Né? Então, é através da igualdade do seu próprio, das próprias coisas similares, né, das próprias coisas em comuns, que ele acaba se protegendo. Por isso que você vê grupos tão rígidos, né? Então, você é o grupo do rock, você é o grupo do sertanejo, você é o grupo do gótico, do dark, do punk. Enfim, você tem grupos que tem vários nomes, né? Das Barbies, enfim, e que tem regras. Por que regras? Porque o que vem de fora é ameaçador. Pode destruir o meu processo de desenvolvimento. Quem é que pode me proteger? É o meu parceiro. Que ele, de certa forma, ele está junto comigo, mas ele é diferente de mim, né? Se você vê um grupo de adolescentes indo para um show de rock, por exemplo, se você olhar superficialmente, parece que são um bando de adolescentes iguais, usando as mesmas roupas, mas não, cada um tem um detalhezinho que isso torna diferente do outro, e isso é muito importante. Mas é um grupo quase que fechado, com regras, e que aquela coisa que aconteceu muito com o João Gordo, né, que é do movimento punk, ele começou a fazer coisas diferentes das regras dos grupos e passou a ser caçado como, traiu o movimento, né? Existe uma certa raiva, porque deixar o mundo externo invadir é correr o risco de perder a sua identidade, né? Então os grupos são muito importantes para os adolescentes, qualquer que seja. É o grupo nerd, o grupo do xadrez, do esporte, da religião. E você pode ter vários grupos também, né? O que acaba sendo, às vezes, um certo conflito, porque o grupo do skate pode ser diferente do grupo de xadrez, né? Aparentemente, mas dentro do universo dele tem a sua lógica, entendeu? Um outro aspecto, que é a necessidade de fantasiar e racionalizar. Porque vamos pensar o seguinte: o emocional e o cognitivo e o físico estão completamente fora do controle. Quer dizer, perdão, o emocional e o físico estão completamente fora do controle. Isso gera uma certa insegurança. Lembra quando eu comentei lá na síndrome do pânico e também na depressão, que o indivíduo necessita de ter o controle? Pois é, na adolescência a coisa que ele menos tem a respeito de si mesmo é o controle. Onde é que ele consegue ter um controle mais factível dentro de si?
Não que ele controle tudo, isso aí é um papo para boa discussão, mas é através do seu racional. Então, através da racionalização, ele pode projetar os futuros, ele pode dar uma certa lógica para o que está acontecendo. Então, ele acaba criando ou estabelecendo regras de conduta para si, para o outro, e de devaneios, né? Porque às vezes a realidade é tão difícil que o mundo da fantasia ela passa a ser mais aceitável. E também ele precisa de alguma ordem dentro desse descontrole para que possa fazer algum sentido ele lidar com todo essa desorganização. Então, você vai encontrar muitas vezes um adolescente rígido consigo mesmo, né? Auto-punitivo e muito rígido com o outro. O outro cometeu um erro, não tem perdão, né? Então, isso é uma característica muito em função desse processo de busca de uma âncora, né? De um pilar de segurança a respeito de si. Um outro aspecto que envolve também essa questão da segurança são a questão religiosa. Você tem muito um período de crises religiosas, porque nós, seres humanos, não escolhemos o nosso nome e não escolhemos a religião pela qual, ou não, né? Seremos instruídos, né? Então, as pessoas são batizadas aí no judaísmo, no islamismo, no catolicismo, no protestantismo, ao bel da história daquela família. E muitas vezes eles seguem, né? Como, em geral, o processo educacional da criança seguir as orientações dos pais. Agora, quando chega na adolescência, eu brinco que é quase como se fosse... o conflito com a religião é quase como se fosse uma relação como a desilusão do mito do Papai Noel, né? Porque quando a gente é criança, qual que é a relação que se estabelece com a questão do Papai Noel? Se você for um bom menino, se você for uma boa menina, Papai Noel vai dar aquilo que você quer, né? Então, se você for um bom menino, uma boa menina, coisas boas vão acontecer com você. Quando chega na adolescência, quando você começa a ter uma prova maior social, você começa a perceber que o mundo não é assim. Que pessoas más se dão bem, que se você for uma pessoa boa, você não vai ter um retorno legal, né? Os conflitos das relações afetivas, né? A questão do, hoje em dia, chamado bullying, né? As injustiças que ocorrem não seguem a história do Papai Noel, né? E isso acaba também não seguindo as regras que eram ditas para as crianças na religião. Olha, você siga os ensinamentos de Deus que vai dar tudo certo, Deus vai estar protegendo, os anjos vão estar protegendo. Que palhaçada é essa que eu estou aqui seguindo e estou só me ferrando, tomando a cabeça, os negros que são mais fortes, as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas são mais bonitas, estão se dando bem, pisam e tudo mais. Como assim, né? Então você tem uma certa revolta muito grande com a questão da religião, né? Você tem muitas vezes rompimentos, né? com a religião, ou muitas vezes a pessoa ela acaba num processo de rigidez, entendendo que assim, olha, se as coisas não estão acontecendo bem é porque eu estou me jogando num mundo pecador, num mundo errado, eu preciso estar focado nesse universo correto, o universo diretivo das regras religiosas. Então, a pessoa fixa que o mundo é aquilo que a determinada religião estabelece. E nada pode e nada externo, nada diferente pode intrometer, porque isso pode ser muito ameaçador, né? Então, um período de conflitos religiosos é muito esperado também. Uma outra questão interessante é que, assim, como você tem oscilações em relação a tudo que acontece consigo, né? Desenvolvimento físico, biológico, hormonal e tudo mais, e a necessidade de você amparar-se no aspecto mais cognitivo ou comportamental, você tem uma relação de estabelecer
um domínio sobre o tempo muito particular, né? Então, você vê uma necessidade de urgência completamente desnecessária dentro do ponto de vista tradicional e adiações completamente irreais. Então, você chega e fala assim, olha, prova bimestral de física, você vai estudar? Calma, pai, é amanhã, tem tempo. Você imagina, o conteúdo do bimestre todo e a pessoa passou a semana toda jogando, brincando, se divertindo, e é sexta-feira, não tem tempo para estudar. Ou de repente você tem um evento que é daqui a 3 meses, eu preciso que compre esse negócio, porque eu tenho que me preparar, porque daqui a 3, é amanhã. E não é amanhã, é daqui a 3 meses, mas o tempo ele passa a ser uma forma de um domínio, porque o tempo ele é de uma certa forma abstrato. Então, se ele não tem, se ele pode ser controlado pela sua própria necessidade, o adolescente ele faz do tempo algo que é particular, ele não é um tempo social que os pais entendem. Então é preciso compreender que o tempo ele atende muito mais às suas necessidades, como fosse um elemento de domínio sobre as suas angústias, do que um tempo cronológico social que nós estamos acostumados. Se a gente não tiver essa dimensão, a gente vai bater de frente com o adolescente. Esse é um ponto também que eu gostaria de dar um destaque, que é assim, não é que o adolescente, para se desenvolver, ele necessariamente precisa bater de frente com um adulto. Simplesmente, o que é importante para o adolescente é estabelecer uma relação causal entre as regras e as consequências, ou o porquê das regras. Você chega e fala assim, não faça isso para uma criança. Por quê? Porque eu sou seu pai, eu estou mandando. Ok, ele é o poderoso, ele é o chefe, ele é quem manda. Se você fala isso para o adolescente, não faça isso por quê? Porque eu estou mandando, não vai acontecer com o adolescente. Porque quem é que obedece dessa forma? É a criança. E a última coisa que o adolescente quer ser é criança. Agora, quando você estabelece uma regra e justifica o porquê, você abre a possibilidade de uma argumentação, uma discussão, e aí o adolescente entende que está sendo respeitado, ou seja, ele passa a respeitar, né? Mesmo que isso possa gerar uma certa negociação, o que também é necessário. Não adianta quando eu era adolescente, minha mãe falava assim, olha, Alexandre, 10 horas em casa. Se estiver namorando, 11, para chegar a levar a menina até a casa, e até chegar na sua casa é 11. Hoje não dá para fazer isso. 10 horas o pessoal nem sai de casa, 10 horas não acabou a novela, para quem assiste novela. Né? Se bem que essa geração nem vê mais televisão. Mas mudou. Antigamente, quando eu era jovem, você não podia ligar para as pessoas depois das 8. Hoje, quando eu vou dormir, eu tenho que botar no modo avião, porque senão o nego liga às 2, 3 horas da manhã. Mudou. O mundo mudou. Não adianta querer estabelecer, eu aprendi assim, vai ser assim para o meu filho. Não, a gente tem que aprender a negociar com o adolescente. Se for de uma forma direta, ele vai bater de frente. E com razão. Ok? Um outro aspecto que a gente já discutiu é a questão da evolução sexual. Por que eu falei evolução? Porque muitas vezes a gente pensa que é na adolescência que inicia-se a sexualidade do indivíduo. Não, gente. A sexualidade, ela inicia-se no indivíduo quando ele nasce. Saiu da barriga da mamãe, já está desenvolvendo a sexualidade. Se a gente for fazer um recorte muito caricato, tá? A gente pode ter um tema aí de falar sobre sexualidade, mas se a gente pegar uma coisa caricata de sexualidade enquanto prazer sexual, a gente passa a ter o prazer sexual através do corpo. E a gente passa a descobrir que o corpo é um objeto de prazer quando a gente sai da barriga da mãe. Quando a gente sai da barriga da mãe é um desastre, é um frio, é um desespero, é nego te batendo, é nego enfiando o troço no seu nariz, aquela luz ofuscante lá do centro cirúrgico, entendeu? A coisa melhora quando a criança chega no corpo da mãe, que ela recebe o leite, né? Que ela
ela recebe todo aquele contato afetuoso e tudo mais. Você pode estabelecer que a criança automaticamente tem aquele movimento instintivo, né, de sucção, que ela sente ali um prazer, ela sente ali uma segurança. E você pode reparar que a criança, quando ela se estabelece, um bebê, estabelece uma segurança com, com, com as coisas, num primeiro momento ela leva tudo à boca. Quando ela sentiu que aqui é seguro, ok, ela passa a brincar de outras maneiras. E aí você vai tendo outros prazeres através do seu corpo, que não cabe agora estar discutindo, né? Mas que quando chega a adolescência, os hormônios sexuais, eles estabelecem esse prazer através do corpo do outro também, né? Mas o seu corpo já foi desenvolvido para ter prazer desde a hora que desde a hora que você nasceu. Por isso que muitas vezes o abuso sexual acaba sendo gerando uma série de conflitos emocionais para a criança, de se sentir culpada, né? Que isso é um assunto que a gente pode tratar sobre a questão do abuso sexual. Mas o fato é que você tem um processo evolutivo que fica mais às claras na adolescência em relação à sexualidade vincular-se ao prazer junto a outra pessoa. Mas a sexualidade já estava lá, ó, há um bom tempo, desde a hora que nasceu, certo? Continuando, uma outra questão que é destacada, que eu havia já comentado, é a atitude social reivindicatória, né? A necessidade do adolescente se colocar socialmente de uma maneira diferenciada em relação às regras, né? Então, na medida em que no seu processo educacional as regras foram trabalhadas de uma maneira de uma maneira educativa, de uma maneira saudável, ele tem uma melhor condição de lidar com o desenvolvimento, de se colocar frente às regras sociais. Porque na adolescência ele começa a ter experiências independentes, né? As regras não são só vindas através dos pais, e sim através da sua relação com as instituições, né? Ele respondendo mais a respeito disso. E normalmente quando você não tem uma boa dinâmica de disciplina, de regras, de argumentação familiar, você vai encontrar grandes problemas aí na adolescência. Isso é um fato. Um outro aspecto são a contradição entre as suas condutas, né? Como eu havia comentado, você vai encontrar momentos em que o adolescente vai agir como um adulto hipermaduro, mas em outros como um menino de 5, 6, 7 anos, né? Isso é completamente natural dentro do seu processo de instabilidade no seu desenvolvimento. Isso com o tempo tende a se equilibrar, a não ser nos pontos em que a pessoa não elaborou aquele conflito. Quando ela não elaborou, não adianta, não existe mágica, ali fica um nó e ela só vai ser resolvida a partir do momento que ela se dedicar melhor a isso, tiver um suporte, né? Normalmente, numa fase adulta, a figura que se destaca é a figura do psicólogo, né? Não só, mas enfim, é uma que se coloca nesse sentido. O outro aspecto a gente comentou, que é a separação contínua dos pais. É importante os pais entenderem que a separação que os filhos têm dos pais não é porque os filhos não gostam mais dos pais. É porque a necessidade de experimentar os seus limites, né? A necessidade de provar as suas potencialidades, isso se dá através dos grupos e não através dos pais. Porque seguir os pais é continuar sendo criança, e mesmo sendo oposição aos pais de uma maneira sistemática, continua sendo algo infantil, né? A realidade é que o adolescente quer descobrir o mundo através dos seus próprios recursos. Sozinho é muito difícil, por isso a tendência é grupal. Mas a tendência natural é que se busque mais descobrir os conceitos através das suas experiências do que seguir
os conselhos e orientações dos pais. Os pais sentem esse processo muito como uma perda de afeto, mas não, é importante os pais não terem essa imagem que os filhos estão deixando de gostar deles, né? É que é importante esse processo. E se os pais jogam isso para os filhos, você não gosta mais de mim, fica um conflito muito grande, caramba. Se eu crescer, então quer dizer que se eu quero crescer, eu quero ter minha experiência, mas em contradição, meus pais se sentem mal por conta disso. Então, ele vai ter que crescer, ele vai ter que passar por isso. A gente não precisa botar mais um peso nele. Então, entendo que é natural afastar-se dos pais, isso é um processo de desenvolvimento. Não é deixar de gostar dos pais. E é óbvio que dentre todo esse processo, oscilações de humor, gente, oscilações de estado de ânimo é completamente natural. De manhã é um, de tarde é outro e à noite, às vezes em uma hora, né? É muito instável. Em determinado, num dia você não quer viver, no outro dia você quer abraçar o mundo, né? Não existe uma loucura aí, existe aquilo que a gente chama da síndrome da adolescência normal. Na verdade, é importante até ter uma atenção em relação a isso. Quando você vê uma personalidade muito rígida, que não muda, que é sempre a mesma coisa, na adolescência, é hora de ficar um pouco atento, porque o indivíduo até precisa dessas oscilações para ir se testando qual que é o melhor jeito de lidar com cada ambiente. Normalmente o indivíduo que fala eu sou assim, não importa quem é o outro, não importa qual seja o ambiente que eu estou, uma hora quebra. Então, as alterações de comportamento, as alterações de pensamento, as contradições, isso é esperado. São os testes de realidade, inclusive até na questão da sexualidade. Eu não me ativo tanto à sexualidade, porque a sexualidade é um assunto muito grande. Nosso filho já está grande, até vai variar. Mas assim, os testes é um período de testes. Não importa se existe uma hétero, uma bi, uma homossexualidade nas aventuras sexuais desse período, não é nada determinista. É simplesmente um processo de degustação frente à vida. Através desse processo é que a pessoa vai começar a estabelecer o que é conceitual de bom, né? Até então as pessoas têm preconceitos, né? As pessoas não sabem ainda o que é bom ou o que não é ruim. Obviamente a gente não precisa testar tudo, né? Eu testei uma vez, botar o dedo na tomada, não foi bom e eu nunca mais fiz novamente, mas tem coisas que a gente não precisa testar. Mas o adolescente ele só vai poder se desenvolver na medida em que ele tiver o suporte para poder fazer as suas experiências, de modo a saber que atrás ele tem um espaço em que ele possa ter uma estabilidade frente à instabilidade que ele vive. No ambiente instável fica tudo muito mais difícil. Bom, eu vou encerrar por aqui, tem muita coisa para falar a respeito sobre a adolescência, mas nós temos um tempo, né? E se vocês tiverem mais assuntos, questões, perguntas a respeito disso, fiquem à vontade. Eu estou aqui para poder ajudar, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!